Reeleito para a Prefeitura de São Bernardo no primeiro turno com mais de 65% dos votos, Luiz Marinho é considerado um dos homens mais próximos do ex-presidente Lula e apontado como um dos principais nomes para o futuro do Partido dos Trabalhadores. A reportagem do Rude Ramos Jornal esteve no gabinete do prefeito e realizou entrevista de 30 minutos, onde Luiz Marinho fala sobre seu compromisso em não abandonar a administração municipal para uma eventual candidatura ao governo do estado. O prefeito também conta sobre os projetos para o seu segundo mandato. Confira alguns momentos da entrevista. Prefeito, o senhor afirmou em diversas ocasiões que não pretende abandonar a prefeitura para disputar o cargo de governador do estado em 2014. O senhor reafirma esse compromisso? E também gostaria que o senhor explicasse por que dessa decisão. Não abandonarei. Eu particularmente acho que os mandatos executivos eles têm que ser concluídos. Eu acho um erro se elege para governador, interromper na metade para ser candidato a presidente ou ao Senado. Isso não faz sentido. Se o presidente resolvesse ser presidente da ONU, interromper o mandato de presidente, ou para ser candidato no final do segundo mandato para ser senador, igual chegaram a propor ao Lula, essa asneira. Então eu acho o seguinte, que cada vez mais nós temos que honrar o contrato que você faz com a cidade, com o cidadão, com a cidadã, com o eleitor, eleitora. O fato de se eleger para prefeito, eu encaro como um contrato que eu me dispus a fazer por 4 anos com a cidade. A cidade assinou o contrato a partir de me eleger, então acho que é minha obrigação cumprir o mandato dos 4 anos. Acho que eu estaria cometendo um erro aceitar o desafio de ser candidato a governador em 2014. Não que eu não ache importante ser candidato a governador, e se tiver colocado em outro momento, evidentemente que não faz sentido não aceitar, estar à disposição do partido para isso. Não rompendo o mandato, tá certo? Eu acho que o mandato legislativo no parlamento, acho que tem essa característica da possibilidade de você ser, até porque você é parlamentar, você pode ser candidato a executivo, não precisa renunciar ao mandato. O executivo, para você ser, você tem que renunciar. Percebe o valor, como é diferente? Então a minha decisão é essa, eu acho que eu tenho obrigação com a cidade por 4 anos. Das propostas que o senhor apresentou durante a sua campanha, quais o senhor deve dar início já nesse primeiro ano do seu segundo mandato? Nós estamos dando sequência. Na verdade, se você olhar o programa de governo, é um programa que dialoga com o que nós estamos caminhando. Combate às enchentes. São obras que nós vamos executar, que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos durante esses 4 anos para viabilizar projetos, viabilizar recursos para liberar para executar obras. É um processo de sequência. Mobilidade, né? Obra do metrô leve, linha 18 do metrô. Então são coisas que nós estamos trabalhando desde a transição de 2008. Eu falei com o governador Serra em novembro de 2008. Final de novembro de 2008, eu tive uma conversa com o então governador Serra discutindo esses projetos. O início do funcionamento do hospital de clínicas, né? Nós construímos, então é uma vitória grande. Então você vai mudando patamares de atuação na cidade, patamar de atuação no segundo mandato, que nós construímos as bases durante o decorrer desse mandato. Então trabalhar os corredores de ônibus, tem um dos corredores que nós conseguimos contratar recursos, então agora é licitar e iniciar obra. Então tem um processo que eu vejo para o segundo mandato em algumas áreas, os resultados nós vamos colher em execução de serviço, de obra, de resultado efetivo que a cidade enxergue agora no segundo mandato, mas que careceu de muito trabalho no primeiro mandato. Caberá também nesses 4 anos a gente elaborar novos projetos para ser executado pelo próximo governo, para não dar paralisia em algumas áreas, e às vezes você vê, quando entra um governo, você vê, tá demorando para fazer, porque não tinha projeto do governo anterior, né? A cidade, ela não pode ser vista por mandatos, ela tem que ter um planejamento da cidade, onde os governos que passam têm a responsabilidade de executar os projetos maduros e preparar novos projetos para ser executados pelo governo seguinte. Então eu vou executar agora no segundo mandato projetos que eu fiz, maturei, cuidamos de viabilizar para poder executar agora, porque o pessoal tem a ilusão e fala assim, tal assunto, vou fazer, entra fazendo. Não é, a imprensa principalmente, prometeu, mas demorou 4 anos para tirar do papel, demorou 4 anos para tirar do papel, você não faz assim, pega uma ideia, você falou,
começa a executar, você tem que aprovar, ter recurso destinado, para depois de citar, você licitou, aí você tem que ter o licenciamento ambiental, você não pode iniciar a obra. Então você tem um conjunto de fatores que leva esse conjunto de tempo que demora para poder iniciar a obra. Então, mas isso faz parte do jogo. Luiz Marinho, que participou da campanha de colegas de partido no segundo turno das eleições, também explicou que a vitória do PT em cidades como Santo André, Mauá e São Paulo são positivas para que haja sintonia entre os gestores das cidades da região. Nicolas Iori, para o RR Online.